versículo 17. Amado Jesus, glória, aleluia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que nos diz desta maneira. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Versículo 24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Amém? Bíblia aberta, olhos fechados, vamos dar graças a Deus por esta palavra. Santo Deus, nós te damos graças, Pai, pela mensagem que hoje nos é ofertada como pão. Sabemos, meu Deus, que este pão que nos é ofertado nos dá crescimento, fortalecimento, aperfeiçoamento, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, vem por meio da Tua palavra suprir as nossas necessidades, as nossas deficiências. Vem, meu Deus, por meio da Tua palavra, Pai, nos encher da Tua presença, iluminando a nossa vida, os nossos passos, nos fazendo estar da maneira como o Senhor quer que estejamos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém, amados. Podem se assentar. Amados, o Senhor, o que é amor fraternal? O amor fraternal é o amor que o irmão sente pelo outro. O amor fraternal é um apego intenso e carinhoso que um irmão tem pelo outro. Diferente do que pensa o mundo, o amor fraternal dos cristãos não vem de uma filosofia. O amor fraternal dos cristãos não vem de um ensino de um homem. O amor fraternal que há na igreja do Senhor não nasceu no coração de algum especialista, não nasceu de um coração de alguém que teve a capacidade de ter empatia pelo outro, não. A fonte do amor fraternal que os cristãos sentem uns pelos outros é o Senhor Jesus Cristo. Porque o amor fraternal que nós sentimos uns pelos outros, ele é sobrenatural, ele é divino. Por isso ele não pode ter sua fonte em filosofias. Porque há muitas religiões aonde há um amor fraternal. Há muitas religiões aonde há uma união entre os seus adeptos. Mas diferente dessas demais religiões, o amor fraternal que nós sentimos, a sua fonte está no Senhor Jesus Cristo. É por isso que com esse amor fraternal a igreja consegue se manter unida. A igreja consegue ir de encontro aos objetivos de Deus na terra.
O nosso Senhor Jesus Cristo, momentos antes de ser preso, torturado e crucificado, Jesus gastou boa parte dos últimos momentos que ele ainda tinha do seu ministério, dando ordenanças aos seus discípulos acerca do amor fraternal. Por incrível que possa parecer, Jesus gastou mais tempo falando sobre amor fraternal do que sobre a oração. Jesus gastou mais tempo falando sobre amor fraternal do que o jejum. Jesus gastou mais tempo falando sobre amor fraternal do que funções do reino de Deus, ministérios, dons. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, ao vir, ele dá um novo significado ao amor fraternal entre os irmãos, a qual ele mesmo deu o nome de novo mandamento. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, livro de João, capítulo 13, versículo 34, acompanhe comigo o que o Senhor Jesus Cristo ele diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Opa, mas esse mandamento já existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Deus ordenando amar ao próximo como a si mesmo. Só que quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele dá um novo significado a este mandamento. Porque o parâmetro para amar o próximo já não é a nós mesmos, é o Senhor Jesus. É por isso que ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor que hoje a igreja do Senhor desfruta, cada um pelo seu irmão, este amor ele tem a sua fonte no Senhor Jesus. E quando nós, ao recebermos esta ordem do Senhor Jesus, porque esta aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem de Jesus. Todos nós, quando cumprimos esta ordem de Jesus, nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus. E é por isso que ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Jesus ele poderia ter falado: olha, eu quero que vocês orem, aí todos vão saber que vocês são meus discípulos. Mas aí é fácil demais. Jesus poderia ter falado: eu quero que vocês façam jejuns de horas e horas, aí conhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus poderia ter falado: eu quero que vocês peguem todos os bens de vocês e vendam então aos pobres, aí conhecerão que vocês são meus discípulos. Mas é muito fácil. Mas a ordem que Jesus dá, e através desta ordem seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, é a prática do amor fraternal. Porque há muitas pessoas que oram, porém não amam o seu irmão. Há muitas pessoas que praticam jejum, mas não amam o seu irmão. Há muitas pessoas que pregam, que cantam, que ensinam, que expulsam demônios, mas não amam o seu irmão. Então todas as pessoas que fazem estas coisas não dão para conhecê-las como discípulos de Jesus. Mas todo aquele que ama o seu próximo, assim como o Senhor Jesus nos amou, este sim é o verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece o amor fraternal como o principal construtor da unidade, da comunhão da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque sem amor fraternal, não dá para uma igreja se manter unida. Por melhor que seja a filosofia de vida desta igreja, dessa organização, por melhor que seja a personalidade dos membros desta organização, sem este amor fraternal, sobrenatural e divino, não tem como a igreja se manter unida. O Novo Testamento dá uma palavra para comunhão, uma palavra em grego que é koinonia.
Isso aqui é tão interessante, porque é diferente da nossa concepção do que é união, porque nós pensamos que união é assim, é um do lado do outro, né? Unidos, um do lado do outro. Só que essa palavra koinonia não significa um do lado do outro, não. Significa que um está no outro. Lembra quando perguntaram ao Senhor Jesus: nós queremos ver o Pai? Jesus falou o quê? Quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Koinonia, comunhão é isso. Jesus não disse que o Pai e ele estavam um do lado do outro, porque isso está lado a lado, e nem sempre está lado a lado é união, é comunhão. Então o Novo Testamento nos traz esta visão de que a comunhão que a igreja desfruta, que tem a sua fonte no amor fraternal, que por sua vez nasce do Senhor Jesus Cristo, esta igreja, os seus irmãos, os seus membros, eles não estão andando lado a lado, mas um está no outro, de sorte que são um só. E isto, irmão, significa que esta união, esta comunhão é indivisível. Se torna impossível dividir uma comunhão construída pelo amor fraternal que nasceu em Deus. Se torna impossível. A menos que aqueles que participam desta comunhão, desta koinonia, se retirem de dentro, saiam de dentro desta comunhão, desta união. Caso contrário, nem Satanás tem o poder. Eu pergunto para você, só para você entender: Satanás tem o poder de arrancar um membro do corpo de Jesus? Porque Jesus diz que quando nós estamos em comunhão, nós nos tornamos membros do seu corpo. Se somos membros do corpo de Jesus, eu não posso de maneira alguma acreditar que Satanás tem o poder de arrancar um membro do corpo do Senhor Jesus. Não pode. Satanás não tem este poder. É por isso que o que mais tem de sobrenatural, de divino, de incrível na vida da igreja é a sua comunhão. Porque enquanto demônios estão sendo expulsos, Satanás está tranquilo. Enquanto está tendo muita cantoria, Satanás está tranquilo. Enquanto está tendo distribuições de dons, Satanás está tranquilo. Mas os problemas de Satanás começam quando a igreja está em comunhão. Aí ele se preocupa. Porque quando a igreja está em comunhão, a igreja alcança os objetivos que Deus deu para ela exercer na terra. Porque, irmão, se a igreja dependesse de dons para crescer, estaríamos lascados. Se a igreja dependesse de ministérios para crescer, estaríamos lascados. Estaríamos em maus lençóis. Mas o que a igreja depende para crescer, para se expandir, é deste amor fraternal, a qual o Senhor Jesus Cristo disse: todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Está aí a coisa mais difícil. Isso aqui se torna indispensável no serviço da obra de Deus. O Senhor Jesus estava na sua casa, lá em Cafarnaum, e quando Jesus foi para lá, a Bíblia diz que pessoas da Galileia, da Judeia, pessoas de Jerusalém, mestres da lei, fariseus, todo mundo, seguidores, curiosos, perseguidores, todo mundo, encheram a sala da casa de Jesus. Não cabendo mais gente dentro da sala, ficaram em volta da casa. Uma grande multidão afluiu para ali, para aquele lugar, porque queriam ter um encontro com o Senhor Jesus. E aí a Bíblia nos diz, no versículo 18 do texto que nós lemos, a Bíblia diz que vieram os homens, trazendo em um leito e uma maca um paralítico. Marcos vai dizer que eram 4 homens.
Esses homens não poderiam ser parentes desse paralítico. Caso contrário, a Bíblia não iria omitir de propósito este fato. Ou seja, não eram parentes do paralítico. A Bíblia diz que esses 4 homens, trazendo este paralítico nesta maca, e tentavam entrar dentro da casa de Jesus. Mas a Bíblia diz que a casa de Jesus estava tão cheia, tanto lá dentro quanto lá fora, que eles não puderam de maneira alguma levar o paralítico lá dentro. Aí a Bíblia diz que aqueles homens pensaram em um plano. Se nós não podemos entrar pela porta, nós vamos subir e entrar pelo telhado. Neste ponto, a Bíblia nos mostra a unidade no serviço do reino de Deus. Porque esses 4 homens, eles estão unidos em um propósito. Esses 4 homens, eles têm um objetivo, eles têm um plano. Esses 4 homens são uma representação da igreja do Senhor. Esse paralítico é a representação das pessoas que estão no mundo feridas pelo pecado, a qual nos cabe carregá-las e levá-las ao Senhor Jesus. Mas para a realização deste serviço é preciso estarmos unidos. E só há uma maneira de manter a unidade na igreja, através do amor fraternal. Esses homens todos unidos, segurando a maca, não eram parentes, não conseguiram entrar pela porta. Eles poderiam ter falado: vamos deixar o paralítico aí que não tem jeito. Mas eles tinham um plano, eles tinham um propósito. Nós vamos subir. Irmão, imagine só, subir uma parede com um aleijado. Mas toda a dificuldade foi vencida pela união daqueles 4 homens, porque eles desejavam intensamente, ardentemente levar aquele necessitado até o Senhor Jesus para que ele recebesse a cura. Então pegaram aquele homem, subiram as paredes e desceram diante do Senhor Jesus. E nós aprendemos algumas coisas com esses homens na primeira parte desse relato bíblico. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esses 4 homens é a tolerância. Imagine bem, são 4 homens, não são parentes do aleijado. Esses 4 homens têm idades diferentes, personalidades diferentes, não eram parentes entre si, senão a Bíblia tinha falado. Vieram de famílias diferentes, condições sociais diferentes, mentalidade diferente, personalidade diferente, histórias diferentes. Mesmo assim eles estão unidos. Tolerância. Se nós não tivermos tolerância, não iremos conseguir manter a unidade na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é um ajuntamento de pessoas diferentes. A minha personalidade é diferente da tua, a minha história é diferente da tua, a minha vida, a minha criação da minha família é diferente da tua. Mas quando nós estamos cheios, transbordantes do amor fraternal, essas coisas não são barreiras para o serviço no reino de Deus. Não são barreiras. Olha o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 13. Olha, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Perceba que isso aqui está no imperativo. Suportai-vos, não é um pedido, é uma ordem bíblica. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo
da perfeição. Qual é o vínculo da perfeição? O amor. É o que mantém junto. É o elo que liga. E esses 4 homens são um exemplo de tolerância. Imagine só aqueles 4 homens, meu irmão. Eles se deparam com aquela multidão. A um fala: vamos esperar aqui até que o Senhor Jesus cure todo mundo. Aí o outro fala: não, eu acho melhor nós irmos pedir licença, né, até chegar o Senhor Jesus. Aí o outro fala: não, eu acho melhor nós subirmos pelo telhado, né, abrimos um buraco pelo telhado e de lá nós descemos o paralítico. Agora imagina se não tivesse tolerância. Todo mundo ia lutar pela sua própria ideia. Não, a minha ideia é melhor. Não. Se não for a minha ideia, nós não vamos fazer. Eu vou deixar ele aí, vai vocês 3. Não, se não for a minha ideia também, eu não vou. Vai você também. Mas eles estavam transbordando de amor. E quando nós estamos transbordando deste amor fraternal, nós obedecemos esta ordem do Senhor Jesus: suportai-vos uns aos outros. Escute uma coisa: ser cristão não vai tirar alguns defeitos que nós temos, não vai, mas faz com que o amor que há em nós passe por cima de todo e qualquer defeito que nós tenhamos. Irmão, às vezes dá vontade de amarrar uma pedra no pescoço de algumas pessoas e lançar no fundo do mar, não é? Principalmente do grupo de jovens, dá vontade de fazer isso. Só que quando nós estamos transbordando de amor, o amor que nós sentimos é maior do que a aversão que nós sentimos a algumas pessoas. Não é se eu tenho defeito ou não, mas Deus quer saber se o amor que eu tenho é maior do que o meu defeito. Porque não existe igreja sem problema. Não existe igreja cheia de pessoas perfeitas. Não existe. Não existe essa igreja que você vai entrar e todo mundo é 1000 maravilhas. Ninguém tem defeito, tem sim. Mas se eu estou cheio do amor fraternal, na qual a sua fonte é o Senhor Jesus, eu vou o quê? Eu vou suportar, eu vou perdoar, eu vou passar por cima de todas estas coisas. É a prática da tolerância. Sem isso a igreja do Senhor não avança. Sem isso a igreja do Senhor não anda, não cresce. Sem isso as ovelhas do rebanho não se multiplicam. Se eu colocar estas barreiras, queridos, quantas vezes eu já fui ofendido dentro desta igreja? Quantas vezes? Teve uma vez em uma reunião, muito tempo atrás, na qual os irmãos bem acalorados, né, entraram em discussão, e eu fui tentar parar aquela discussão. Fizeram comigo igual fizeram com Moisés quando estava tentando impedir que os seus irmãos hebreus brigassem. E uma irmã, ela me ofendeu com a palavra diante dos irmãos que estavam naquela reunião. Aí os irmãos pensam o quê? Eu vou dobrar aqui agora. Não, agora eu não vou tolerar isso. Não, o que é? Em outro momento, teve um irmão que durante um culto, aqui na frente com o microfone na mão, ele me mandou ficar quieto, me mandou calar a boca. Não sei se tem alguns irmãos que estavam presentes aqui. O irmão, ele veio aqui na frente, ele pegou o microfone diante dos irmãos e ele começou, né, a falar algumas coisas. Eu tentei apaziguar, eu tentei desfazer o erro que ele estava fazendo, porque ele começou a desrespeitar a pastora, a desrespeitar o regulamento da igreja. Ele mandou ficar quieto, mandou calar a boca. Não, irmão Danilo. O irmão fez o quê? Aí o irmão nunca mais olhou na cara daquele irmão. Quando encontro esse irmão, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Eu abraço ele, a paz do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que naquela noite que ele fez aquilo comigo, eu não dormi aquela noite. Não dormi não. Jovem, inexperiente, eu não dormi, mas não foi de raiva, foi de tristeza. Porque eu tinha aquele irmão em grande estima, eu tinha ele como um grande amigo. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu passei a noite todinha, não dormi.
Eu fui para casa, deitei na cama umas 10, 11 horas, eu vi o sol sair e não dormi, com o coração perturbado, mas não foi de raiva. No outro dia, no culto da igreja, o que eu fiz? A paz do Senhor Jesus, meu querido, tudo bem? O culto terminou, a paz do Senhor Jesus, meu amado, tudo bem? O irmão, ele hoje já não está conosco, ele está em outro ministério, mas sempre quando eu encontro ele na rua, não há lugar no meu coração para mágoas, para ressentimentos, porque o meu coração está cheio do amor fraternal que nasceu no Senhor Jesus Cristo. Porque estas coisas, irmãos, impedem o nosso serviço na obra de Deus. É isso que nós aprendemos com esses 4 homens, a tolerância. Muitas vezes na sua caminhada você vai encontrar pessoas que farão isso, que fizeram comigo, ou pior, você vai encontrar. Mas ai de você, se você deixar com que estas coisas te paralisem, destruam a unidade. Não pode deixar. Amados, outra coisa que nós aprendemos com esses 4 homens, e eu vou dar um prêmio para quem souber me responder. Qual era o nome desses 4 homens? Me diga. Quem souber me responder vai ganhar um prêmio. Me diga qual é esse, o nome desses 4 homens que levaram os paralíticos, que levaram o paralítico na maca. Qual era? Essa história é relatada em Mateus, Marcos e aqui em Lucas. Mas em nenhum dos relatos a Bíblia diz o nome desses rapazes. Sabe o que é isso aqui? São heróis anônimos. São ministros anônimos. E nós aprendemos com ele o quê? Humildade. Porque nós, eu e você, podemos não saber o nome desses 4 homens, mas o nosso Deus que está lá no céu recompensa o nosso trabalho. Ele sabe o nome e o sobrenome de cada um desses homens. Às vezes nós nos preocupamos muito que a nossa história, que o nosso serviço seja reconhecido, e nós nos esquecemos que quem deve reconhecer o nosso serviço está lá em cima, sentado em um trono de glória, é o Senhor Jesus. A Bíblia não diz o nome deles. Mas eu fiz, Senhor, olha isso aqui, Jesus. A gente subiu com esse homem lá em cima do telhado, nós descemos ele numa maca, e foi um milagre maravilhoso. Esse milagre foi contado por Mateus, foi contado por Marcos, foi contado por Lucas. E cadê o nosso nome, Jesus? Nem o apelido está aí. Mas há um memorial diante de Deus, aonde o nosso Deus escreve, anota tudo aquilo que nós fazemos para o reino dele. Irmão, como seres humanos que somos, nós sentimos a necessidade natural do reconhecimento. Mas não deixe com que esta necessidade natural de reconhecimento embace os seus olhos a ponto de fazer vocês não enxergarem que o reconhecimento verdadeiro, o galardão, vem daquele que está lá em cima, vem do nosso Deus, do nosso Salvador, do dono da obra, o dono da igreja. Quando você faz isso, você blinda o seu coração. Porque vai ter vezes, meu irmão, que você vai se esforçar, você vai se dedicar e ninguém vai reconhecer o que você fez. E aí, se teus olhos estiverem embaçados por causa dessa necessidade natural de reconhecimento, você vai desviar, você vai perder a fé, você vai ficar com ódio de todos. Mas quando você faz, e aí você tem em mente, eu estou fazendo é para aquele, estou fazendo para ele. Todo mundo aqui embaixo pode falar, eu nem vi você fazendo, mas ele lá viu. Ele lá sabe o que eu estou fazendo. Mas ninguém viu, ninguém sabe. Você vai cair no esquecimento, mas Deus está vendo. Lá de cima ele está vendo. Tem gente, meu irmão, que não vem aqui na frente, não pega o microfone. Tem gente que não vem aqui na frente para pregar ou para cantar, mas dentro de casa está com o joelho dobrado, apresentando culto de ensino, apresentando a escola bíblica, apresentando o culto da terça, da quarta-feira. São os heróis anônimos. Tem gente que não canta, que não tem aquela aptidão para cantar,
Mas quando o irmão, a irmã está aqui cantando, está daí intercedendo: ô Senhor, usa teu filho, usa tua filha para falar com a tua igreja. Está intercedendo, porque aqui ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Aqui ninguém faz nada sozinho. Irmão, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, acompanhe comigo. Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em quem? Em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. É o que nós temos falado até aqui. Tendo o mesmo sentimento. Presta atenção no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou quê? Vanglória. Aqui, partidarismo e vanglória são os dois extremos do orgulho do ser humano. Partidarismo é quando eu não faço por Deus nem para Deus, eu faço por alguém e para alguém. Partidarismo. Não faça nada para impressionar fulano ou ciclano, não faça. Não faça nada para impressionar ninguém, meu irmão. Não faça. Eu vou fazer para impressionar o irmão Dani, não faça. Eu vou fazer para impressionar pastor, não faça. Eu vou fazer para impressionar os irmãos, não faça. Não faça isso, não faça. Você vai se decepcionar, não faça isso. Sabe o que é isso? Partidarismo. Quando a minha dedicação, quando o meu esforço é direcionado a alguém, não a Deus. Quando eu faço por alguém e não por Deus. Quando eu faço para alguém e não para Deus. Então não faça. Não faça por partidarismo. Tudo que for fazer, faça para Deus. Vai tocar? Não faça para alguém, faça para Deus. Vai pregar? Não faça por alguém ou para alguém, faça por Deus. Vai cantar, meu irmão? Cante para Deus e por Deus. Vai limpar a igreja ou vá mexer ali no som. Seja o que você for fazer, não faça para impressionar ninguém. Não faça como se estivesse fazendo um favor para alguém, mas faça para Deus. Você não está a serviço da pastora Duda, você não está a serviço de ninguém aqui, você está a serviço de Deus, porque Ele é o dono da obra. Então tudo que tiver de ser feito, tem que ser feito para Deus, por Deus. Isso aqui, irmão, eu estou evitando o meu coração de ser ferido pelos laços de Satanás. Porque quando eu faço algo por partidarismo, no dia que aquele partido pelo qual eu fiz algo virar as costas para mim, eu abandono tudo. Eu abandono tudo. E aí eu vou abandonar, eu perco a fé, eu perco o amor, aí nada mais faz sentido para a minha vida. Mas agora quando eu faço para Deus, meu irmão, podem gostar ou não do meu louvor, da minha pregação, do jeito como eu faço, podem ou não gostar, mas eu estou alegre com meu Deus, porque é Ele que está recebendo o meu serviço. Nós estamos a serviço do reino de Deus, o reino é de Deus. O reino não é de um pastor, de uma pastora, o reino é de Deus. Então tem que fazer sem ser de partidarismo. Porque às vezes, meu irmão, tem pessoas que fazem por causa de alguém ou para alguém. Não faça isso. Os irmãos acham que eu estou aqui por causa de vocês? Mas vocês são convencidos mesmo, né? Se achar que eu estou aqui por causa de vocês, estou aqui por causa daquele que está sentado no trono, aquele que morreu pela minha alma, aquele que me escolheu e me chamou, meu irmão. É por isso que hoje, com a experiência e a maturidade que eu tenho, meu irmão, eu não passo mais uma noite sem dormir, se acontecer de novo aquilo que eu acabei de contar no início para os irmãos, porque o nosso coração é blindado, o nosso coração fica protegido contra estas coisas. Porque há muita gente decepcionada porque tomou partido. Porque há muitas pessoas enroladas porque tomou partido. E muitas vezes quando nós fazemos para o homem, escute uma coisa, o homem decepciona, o homem vira as costas, o homem se esquece daquilo que nós fizemos. Mas há aqui um outro extremo.
Se aqui eu faço por alguém e para alguém, aqui eu faço por mim e para mim. É a vanglória. É quando eu faço algo por mim. É quando eu quero ser tão reconhecido pelos meus talentos, pelas minhas habilidades, por aquilo que faço, por aquilo que oferto, por aquilo que eu dou. Aí eu estou fazendo por vanglória. E escute, um crente, para ele cair nisso aqui ou nisso aqui, é daqui para ali. É uma linha tênue. Para cair daqui, para aqui, para lá. É muito perigoso isso. E há pessoas que esse sentimento de vanglória. Não se glorie ninguém pelo que faz, pelo que realizou, pelo que ofertou. Não se glorie. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. E trabalhou mesmo. Aí ele fala: não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Ninguém faz nada porque é bom, mas por causa da graça de Deus que está em nós. Ninguém faz nada porque tem habilidade, porque tem recurso, porque tem condição, mas pela graça de Deus que habita em você. No dia que Jesus retirar a graça que está em você, meu irmão, você não consegue fazer mais nada. Não consegue fazer mais nada. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado em querer ser louvado, elogiado por aquilo que está fazendo. Tome cuidado. Nós não estamos aqui para ser elogiado pelo homem. O homem pode elogiar? Claro que o homem pode elogiar. Claro que pode elogiar. Mas não esteja sedento pelos elogios. Porque tem gente que vive pelo elogio. Vou fazer isso. Vai ter elogio? Não, então não vou fazer não. Isso aqui, tem possibilidade de ter elogio? Só fazer? Tem, então vou fazer. Cuidado com isso. Não convém ao servo de Deus. Não é uma atitude de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Meu irmão, escute uma coisa. Tem essa harpa aqui, ó. Tá velhinha. Vou virar aqui para não ficar feio. Eu ofertei essa harpa para a igreja. Um exemplo. Não saiba ninguém que eu fiz isso. Porque se souber, perdi meu galardão. Jesus disse em Mateus 6 que as nossas ofertas, aquilo que nós fazemos, a partir do momento que está em oculto, eu tenho um galardão no céu. Mas a partir do momento que eu digo que eu fiz, que eu dei, eu perco o meu galardão nos céus e recebo apenas dos homens. Os homens aqui embaixo, eles vão me dizer: bom, gostei, você é humilde, hein? Você é bom, você é boa. Mas lá em cima, Deus já riscou aquele galardão que Ele iria me dar no tribunal de Cristo. Não saiba ninguém o que você fez. Não saiba ninguém. Irmão, uma coisa que nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo é isso, essa humildade. Porque o que nós estamos fazendo na casa de Deus não é para o homem, não é para a mulher, não é para A, não é para B, é para nosso Deus. Você faz algo na casa de Deus, não saiba ninguém o que você fez. Ah, meu irmão, mas eu quero ser reconhecido. Então aguarda o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, porque lá Ele vai te galardoar. Lá Ele vai colocar nas tuas mãos o que as tuas obras merecem, meu irmão. E sabe por que nós não podemos nos vangloriar? Porque o serviço na obra de Deus é uma cooperação entre todos os irmãos. No último domingo foi o batismo dos irmãos. Pela manhã nós chegamos aqui, contando melhor, no sábado. Estou dando um exemplo. No sábado anterior ao batismo, nós montamos aqui, foi eu e o irmão Marcelo. Nós montamos aqui e nós percebemos vazamento. Foi, Marcelo? Nós ficamos aqui até quase meia-noite tentando resolver vazamento. Nós fomos embora. No outro dia de manhã, na oração, nós chegamos aqui, tinha outro vazamento. E aí, meu irmão,
as irmãs do grupo de senhoras foram aqui ajudaram. Algumas irmãs do grupo de senhoras que estavam aqui ajudaram a secar tudo, a passar um pano, tudo ajeitar, né? Ajeitou tudo. E aí nós ficamos pensando o que iríamos fazer. Terminou o culto, eu estava preocupadíssimo. Sabe por quê? Porque foi eu que disse. Eu falei assim, ó pastora, vamos realizar o batismo dentro da igreja, que é melhor, porque eu quero que toda a igreja presencie esse momento. Eu quero que seja uma cerimônia solene para toda a igreja participar. E foi eu que fiz, né? Eu planejei tudo, comprei a piscina, aquilo tudo, e veio furado. E aí? Cai na conta de quem? A minha. O irmão Danilo teve a ideia, e que ideia ruim, né? Que ideia péssima. Estava preocupadíssimo. E aí, meu irmão, a piscina saindo água, aquela coisa tudo. E aí nós falamos, e aí o que nós vamos fazer? Estavam todos os irmãos, estavam alguns irmãos. E aí, a irmã Valéria, mais a irmã Neuma, elas foram embora. Aí daqui a pouco a irmã Valéria me liga: Dan, mãe tem uma caixa de água aqui. Eu falei, tem? Tem. Isso, então, mas ela ligou. Tem uma caixa de água aqui e nós já estamos tirando a água da caixa d'água. Ih, meu Deus do céu, a mulher já está jogando água fora, meu Jesus, olha isso. Que ideia foi que eu tive, Jesus? E agora? E aí, daqui a pouco ela liga: pode vir buscar a caixa. Nós fomos lá buscar a caixa, levei os guerreiros ali de Jeová para trazer a caixa. Nós chegamos aqui, meu irmão, fiquei impressionado com a comunhão dos irmãos. Fiquei impressionado. Nós colocamos uma caixa, aquela caixa tem quase 500 litros, né? Quase 1.500 litros, isso. Nós enchemos, e aí nós passamos a água da piscina para aquela caixa. E, irmão, foi uma disputa de irmãos, um querendo participar. Não, eu vou tirar, né? Tem um irmãozinho, um jovenzinho, né? O jovenzinho cai, não, eu vou tirar. E, não, é eu. E nós conseguimos, nós mudamos a água para lá. Estou contando, escute que eu vou chegar na conclusão dessa história. Passamos água para lá. A irmã Valéria pegou um balde impressionante. A irmã Valéria recebeu o espírito, né, de Raquel, né? Recebeu o espírito, né, de Rebeca. Recebeu o espírito assim, tirou aquela água, aquela coisa toda. E aí nós levantamos, o jovem segurou na ponta, nós reparamos aonde tinha um furo, colocamos no chão e nós passamos a água de novo para cá, que foi outra luta, passar a água da caixa para a piscina de novo. E aí nós deixamos tudo bonitinho, ajeitamos tudo, e eu torcendo: ô Jesus, não vai aparecer mais um furo não, pelo amor de Deus. Cheguei à noite, meu irmão, os irmãos aí na frente, falei: vai chegar lá, vai estar cheio de água. Mas nós chegamos aqui, estava tudo sequinho, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas aí eu vou chegar aqui e vou falar: graças a mim, tudo está bom e perfeito, graças a mim. Não, porque ninguém faz nada sozinho não, irmão. No reino de Deus não tem ninguém que faz nada sozinho não. Você pode ser conhecido, você pode ser famoso, mas ninguém faz nada sozinho não. É por isso que ninguém pode se vangloriar de nada. Ninguém pode se vangloriar de nada, não. Porque aquele culto só foi possível por causa dos irmãos em comunhão, os irmãos em amor fraternal que estiveram um do lado do outro, lado a lado, ajeitando. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, à noite nós batizamos 8 pessoas para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E aquilo lá, aquele resultado à noite, meu irmão, veio da unidade, da comunhão de cada um dos irmãos. É por isso que nós temos que andar de mãos dadas, sabendo que o serviço aqui não é sobre nós não, é sobre Cristo, é sobre Deus. E aqueles homens, aqueles 4 homens, que a Bíblia não diz o nome, estavam unidos da mesma maneira, com tolerância e humildade. Não quero que meu nome apareça, eu também não quero que meu nome apareça, que nós estamos fazendo para Deus. Lá em cima, quando nós chegarmos diante dele, ele vai nos recompensar. Meu irmão, aqueles homens, eles descem aquele paralítico no meio da sala, diante de Jesus. Versículo 20, Jesus diz, acompanhe na sua Bíblia, não precisa voltar não. Acompanhe na sua Bíblia. A Bíblia diz o quê? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé.
Porque ninguém quer saber, ninguém quer ouvir a fé que você tem, não. Ninguém está nem aí para o que você vai falar da sua fé. As pessoas, eles querem ver a sua fé. Porque a fé não se ouve, a fé se vê, meu irmão. A fé se vê. Agora eu pergunto, até então tinha acontecido algum milagre? Não. Mas aqueles homens, a união daqueles homens demonstraram a fé que eles tinham em Jesus. Então, quando nós vivemos em união, nesta comunhão tão intensa, tão divina, tão sobrenatural com o Senhor Jesus, nós estamos manifestando aos céus e ao mundo a nossa fé no Senhor. Porque, irmão, conhece crente que ele tem fé para falar para o monte: monte, lança-te no mar. Conheço, tem essa fé. Mas não tem fé para abraçar o seu irmão. Conheço crente que ele tem fé para expulsar legiões de demônio. Ele tem fé, mas não tem fé de dar um afago, um abraço, um carinho no seu irmão. Essa não é a fé que Jesus quer. É por isso que Jesus, ele deu aquele exemplo. Muitos naquele dia vão falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome fiz milagre, fiz maravilha. Jesus vai falar: apartai de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque Jesus só conhece aqueles que ele vê a fé. E a fé é visto nisto, meu irmão, na unidade, no amor, na comunhão um com os outros, segurando na mão um dos outros, meu irmão. E nós da igreja do Senhor, nós temos que aprender isso. Terminou o culto, é um dando a paz do Senhor para o outro, é um abraçando ao outro, meu irmão, é demonstrando carinho, multiplicando carinho um para os outros. Está passando na rua, você vê o teu irmão, não vira a cara não, levanta a mão e dá a paz do Senhor Jesus para ele. Sim, porque é aí que Jesus, ele vai ver a tua fé. Jesus está pouco se importando se você tem fé, meu irmão, para fazer cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Jesus quer ver se você tem fé para ter comunhão com os seus irmãos. É isso, é essa fé que Jesus, ele quer que nós tenhamos. Porque o mundo, meu irmão, está cansado de ouvir a nossa fé. O mundo está cansado. Não é à toa que há muitas pessoas que falam coisas absurdas sobre o cristianismo, sobre pastores, sobre membros, sobre igrejas, porque o mundo está cansado, está enfadado de ouvir a nossa fé. O mundo quer ver a nossa fé, porque no dia em que o mundo vê a nossa fé, eles verão a glória de Deus e serão salvos. Inimigos e barreiras irão cair por terra. A fé se vê. A igreja primitiva, após ter recebido o batismo do Espírito Santo, não ficou apenas expulsando demônios, não. A Bíblia diz, em Atos do capítulo 2, a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum, de casa em casa partindo o pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, vendiam suas propriedades para suprir a necessidade daquele que não tinha nada para comer, aquele que não tinha nada para vestir ou para calçar. Isso aí que é resultado da fé em Jesus Cristo. Quando a igreja se une para isso, é quando você no interior da tua casa, no teu quarto, quando você dobra os teus joelhos para orar em favor dos irmãos, aí está a fé. Quando a igreja do Senhor levanta, por exemplo, a campanha de arrecadação de alimentos ou de fralda, quando você contribui, aí está a sua fé. Quando você dá um alimento, um calçado, uma roupa, quem não tem nada para vestir ou calçar, aí está a fé que Jesus quer ver em você. Quando você abraça o teu irmão, quando você perdoa o teu irmão, quando você o trata com carinho, aí está a fé que Jesus quer ver em você. Ah, irmão, mas isso aí depende da personalidade, cada um, não é? Depende do quão cheio eu estou do amor fraternal de Deus. Depende disso. Meu irmão, escute uma coisa: a unidade pelo amor fraternal gera salvação, perdão e cura.
Porque quando aquele paralítico chega diante de Jesus, primeiro, Jesus cura as feridas da alma daquele paralítico. Homens, estão perdoados os teus pecados. Por causa da unidade, pelo amor fraternal daqueles 4 homens, gerou cura, primeiro, cura na alma daquele paralítico. Mas também trouxe salvação para a vida daquele homem, porque a partir do momento que os pecados dele foram perdoados, aquele homem recebeu a salvação da sua alma. Lá no versículo 24, o Senhor Jesus Cristo traz também uma cura para o corpo daquele homem. Então nós percebemos que os milagres extraordinários de Deus acontecem só depois da unidade pelo amor fraternal. Se nós começarmos a praticar essas coisas, grandes obras Deus fará na nossa vida. Se nós começarmos a praticar estas coisas, não demorará muito para Satanás ser expulso de muitas casas e muitas famílias. Não demorará muito para o Senhor Jesus levar muitas pessoas ao arrependimento. Não irá demorar muito para o Senhor Jesus enviar a sua igreja a locais aonde o evangelho não é pregado. Se nós praticarmos isso, não irá demorar muito para o Senhor Jesus abrir as portas do anúncio da salvação em muitos lugares. Não irá demorar para vermos pessoas batizadas no Espírito Santo. Não vai demorar para vermos pessoas falando em novas línguas, tendo visões, revelações, mas só depois da prática do amor fraternal. Só depois disso. Para encerrarmos, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Opa! Só quem cobre multidão de pecados é o sangue de Jesus. Opa, então Pedro está errado? O amor fraternal atrai o perdão de Deus. É por isso que muitas pessoas, meu irmão, que fazem horas e horas de oração, jejum bastante, não vão nem pisar no céu. Por isso que há muitas pessoas que têm 20, 30, 40 anos de igreja, não vão nem pisar, não vão nem ouvir o soar da última trombeta. Por quê? Porque o amor fraternal atrai o perdão de Deus. Naquele último dia, Jesus não vai te perguntar quantas almas se converteram com a tua pregação. Jesus vai perguntar quantas pessoas você perdoou, quantas pessoas você levantou, quantas pessoas você tratou as feridas. Naquele último dia, Jesus não vai pedir a tua credencial de crente. Jesus não vai pedir o teu histórico de ministério. O que Jesus vai exigir é o teu histórico de amor fraternal. Porque Pedro diz: o amor cobre a multidão de pecados. Quando há uma igreja que ama, o nosso Deus, Ele estende as mãos para perdoar os seus filhos. Ele estende a mão para liberar perdão. E agora não é mais um Deus irado que está olhando para o pecador, é um Deus ansioso para perdoar o pecador. Quando nós amamos, o nosso Deus, Ele nos olha com misericórdia. Aí você vai ver uma vida abençoada, você vai ver um ministério abençoado, você vai ver tudo abençoado na sua vida. Meu amado, se coloque sobre os seus pés. Eu quero que vocês fechem os olhos, reclinem a cabeça. Quero que você coloque a sua mão no peito. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, coloque sua mão no peito. Peça ao Senhor Jesus um novo coração. Peça ao Senhor: Deus, me dá um coração puro, um coração de amor, um coração misericordioso. Porque se não tivermos, irmão, este coração, nós não veremos a face de Deus. Se não tivermos este coração, nós não contemplaremos a glória de Deus que Ele preparou para nós.
se não tivermos esse coração puro, transbordante de amor, esse coração em comunhão uns com os outros, nós não iremos o Senhor Jesus Cristo falar: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se não tivermos este coração, nós iremos ouvir o Senhor Jesus falar: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Senhor, é o que eu tenho te pedido em todas as minhas orações. Dá-me um coração puro, cheio de amor, Senhor. Dá também um coração puro, cheio de amor à tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma pureza que colocaste no coração dos cristãos primitivos, em nome do Senhor Jesus, e faz fluir de dentro de nós este rio de amor, esta graça, esta comunhão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, porque nós te amamos, Deus, nós te adoramos. Dai-nos um coração semelhante ao teu e nos ensina a praticarmos a comunhão pelo amor fraternal, em nome do Senhor Jesus. Amados, louvemos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente. É por isso que o nosso Deus, Ele tem feito a sua obra crescer sobremaneira. No último domingo, os irmãos foram batizados. E no próximo mês de junho, mais irmãos serão batizados para a honra e glória do Senhor Jesus. Inclusive pessoas que há bastante tempo conhecem o Senhor Jesus, conhecem a mensagem do Evangelho e não foram batizadas ainda serão batizadas. E isto é algo incrível da parte de Deus. É a manifestação de Deus na terra através da vida da igreja. Isto é algo maravilhoso. E eu sei que o nosso Deus irá abençoar grandemente cada um de nós. Busquemos